Então tá, pessoal, muito boa tarde. Obrigada, Mileide, você está liberando para a gente, né? E então, como a professora falou, vamos iniciar com a minha apresentação e depois a professora vem com a dela. Ao final, a gente faz uma explanação, uma orientação a vocês, tirando as dúvidas quanto à questão dessa avaliação integrada que vocês devem entregar semana que vem, ok? Então, deixa eu iniciar a apresentação. Um momento. Estão vendo? Então tá, pessoal, vamos iniciar a nossa apresentação. A semana passada nós falamos sobre as competências e essa semana estamos com as abordagens para a construção do projeto pedagógico na educação profissional. Na didática profissional e as contribuições da análise da atividade na concepção de cursos na educação profissional. Então, eles têm como pressuposto a didática profissional francesa, que inclusive vocês estudaram nas disciplinas de epistemologia e de EJA, né? Então, o pressuposto da educação, da didática profissional é que, considerando o trabalho como princípio educativo, é preciso conhecer as situações e atividades laborais de uma profissão para poder desenvolver o currículo e criar situações de aprendizagem. O tempo todo a gente tem falado dos PPCs, da elaboração dos PPCs, da questão que nós temos, quando falamos de educação profissional, que nós temos o trabalho como princípio educativo. Então, as situações de aprendizagem, elas podem ser típicas e também ou situações mais raras ou críticas. As situações típicas, elas são aquelas mais comuns de acontecer nas diferentes áreas de atuação deste ou desta profissional. Já as situações mais raras ou críticas, elas requerem assim, cuidados especiais, porque envolvem assim, uma complexidade maior, tem uma dificuldade maior, algumas dificuldades específicas. Então, apresentam perigo para o profissional ou pessoas envolvidas. Então, para conhecer essas atividades e situações, é preciso, então, analisar a real situação de trabalho, além da tarefa prescrita, quer dizer, além das normas, orientações que se referente à profissão, e que também é necessário, né? Então, tem que se analisar a atividade além dessas normas, além dessas orientações que são comuns e necessárias a qualquer profissional, justamente para verificar essas questões típicas ou críticas. E isso envolve o quê? Observação das situações, análise e reanálise. Então, reanálise de gravações das atividades e, de repente, entrevistas, conversas com profissionais, né? Conversa e entrevistas com profissionais, entre outros. E para quê? Para conhecer a real situação desse profissional. Então, vamos supor, você vai ter, para você começar um curso de edificações, né? Um curso técnico em edificações. Então, é necessário que você não se baseie com o que está no catálogo, mas é bom buscar, então, para conhecer a realidade desse profissional, qual é o dia a dia dele, as dificuldades, na prática, o que acontece, tá? Então, o pressuposto básico da didática profissional, estou repetindo, né, gente? Desculpa. Então, a partir da análise do texto, a análise do trabalho em didática profissional, que é de Pastré, creio que vocês tenham lido, porque estava lá no AVA. Então, a partir da análise do trabalho dele, é possível conhecer melhor o quê? A estrutura conceitual das situações, os esquemas e conceitos envolvidos nas atividades do profissional que será a ser formado, né, no curso. É possível também conhecer os fazeres e saberes, né, desse profissional, ou os saberes também de outras áreas, bem como a forma como estes são incorporados,
de modo que possam fazer sentido e serem utilizados em alguma situação. Aí, a relação, então, deste profissional também com o trabalho e com o trabalho de outros profissionais. Então, nós temos que fazer essa relação também. O trabalho, a partir do texto lá do Pastré, ele mostra isso, que é possível conhecer também essa relação do profissional com o trabalho de outros profissionais, bem como a forma de interação, os valores, as ferramentas utilizadas, as dimensões do trabalho, entre outros. Então, a partir disso, é possível desenhar situações de aprendizagem com base nos ensinamentos retirados destas análises e da experiência dos educadores. As situações de aprendizagem, elas podem ser estruturadas pela exploração do potencial de aprendizagem encontrado nas situações de trabalhos reais. Então, exatamente na prática do profissional. E aí, para a elaboração dos PPCs, eles usam algumas abordagens, né? Então, nós temos, entre essas abordagens da concepção de cursos da educação profissional, nós temos esse Ergon-EP, que é uma abordagem que visa a aplicação da ergonomia da atividade na concepção de cursos da educação profissional. Então, ergonomia vai ser o conjunto de regras e procedimentos que visam o quê? Os cuidados com a saúde desse profissional, tanto dentro do trabalho, no trabalho dele, como fora do seu ambiente de trabalho. E essa ergonomia, ela é regulamentada por uma norma regulamentadora 17, ela pode ser dividida em 3 áreas, que é a ergonomia física, a cognitiva e a organizacional. Então, vê-se a questão os procedimentos da saúde do profissional, tanto na questão física, quanto na cognitiva, quanto na sua organização. E foi criada para auxiliar, essa Ergon-EP, essa abordagem foi criada para auxiliar os educadores a criarem projetos de cursos mais alinhados com o mundo do trabalho, utilizando os princípios da ergonomia da atividade, que distingue o trabalho prescrito do trabalho real. Então, então tem que se distinguir, porque lá no papel está uma coisa, mas no real, como é que ele faz? Né? Então, dá para se perceber, então, distinguir essa diferença. Então, no processo de concepção de um curso de educação profissional, é necessário observar os trabalhadores, tanto em situação, né, e na situação de trabalho dele, e conversar com eles para conhecer melhor o seu trabalho, como é a sua prática, como é o seu dia a dia, quais as dificuldades que ele encontra, quais os problemas, aquilo que ele encontra de interessante, o que traz de satisfatório para ele nesse trabalho e tudo mais. Aí, as informações colhidas nessa observação, elas serão base para a criação dos cursos. Então, ou seja, essa Ergon-EP, essa abordagem, ela propõe que os educadores saiam da escola e adentrem o mundo do trabalho para conhecerem melhor e para criarem cursos mais significativos e autênticos. Então, por exemplo, vamos lá criar um curso de eletrotécnica. Quer dizer, eu vou me basear somente naquilo que eu tenho descrito no catálogo, nos livros. Então, é interessante, para que um curso seja um bom curso, é necessário que o educador conheça, faça esse contato, esse bate-papo, uma roda de conversa, visitas, uma entrevista com os trabalhadores em situação real, para conhecer, porque lá no catálogo diz o que ele tem que fazer, os livros técnicos dizem o que é a profissão desse profissional, mas é no dia a dia dele, no trabalho que o profissional desenvolve, que a gente consegue poder fazer um alinhamento para se trabalhar mais assim o real com eles. Então, a Ergon-EP, ela foi criada quando ela foi criada, nós estávamos com a resolução do CNE-SEB 6.212, que é das diretrizes curriculares de educação técnica de nível médio. Mas agora nós temos, essa resolução foi extinta, né? E nós temos agora a resolução CNE-SEP, que é a resolução 1/2021, que é das diretrizes gerais, tanto para a educação técnica de nível médio, quanto para a educação tecnológica. Então,
mesmo ela foi criada lá, ainda ela está sendo válida agora com a nova resolução, porque ela vai auxiliar na concepção dos cursos técnicos, porque ainda é necessário identificar diversos elementos do projeto de curso no mundo do trabalho. Então, é nesse ponto, principalmente, que essa abordagem pode ajudar. E aí, a abordagem Ergon-EP, ela está organizada em 3 etapas: a formação da equipe, a pré-análise e a análise da atividade como figura a seguir. Então, a figura a seguir essa figura aqui. Ó. Então, nós temos a formação da equipe. Na formação da equipe, qual é o objetivo? Ó? Incluir na comissão de elaboração do PPC um trabalhador da área e um especialista em saúde e segurança no trabalho. Definir a agenda de trabalho e definir os meios de comunicação entre a equipe. Então, quando você vai elaborar um PPC, há necessidade de observar essas três abordagens, essas 3 etapas. A formação da equipe. Primeiro, quem é que vai construir esse PPC? Hoje, a nossa orientação é assim, no ensino, no IFMT. Forma-se uma comissão com os professores da área, né, do curso, professores da base comum e da base técnica, e também a equipe multiprofissional, para poder discutir e conversar e desenvolver um trabalho para coletivo, fazer no coletivo, para que possa, então, sair algo a contento. Então, a primeira coisa é a formação da equipe. Formou a equipe, definiu a agenda de trabalho, definiu os meios de comunicação entre a equipe, vai ser por Google, vai ser Meet, vai ser no Drive, como é que vai ser? Vai ser reuniões presenciais? Aí vem a pré-análise, então, quando você começa a definir a vocação regional, qual é a vocação regional do campus que está localizado lá em Juína, por exemplo? Qual é a vocação regional lá? Qual é o perfil profissional e os itinerários de profissionalização referente ao curso que vamos ofertar, atendendo também essa vocação regional. E depois, identificar os locais e as situações de trabalho que serão observados na etapa de análise da atividade, porque fala-se que nós temos que conhecer também, na hora da elaboração do PPC, o professor deve conhecer como que é o trabalho no dia a dia, na prática. Então, precisa de já também identificar os locais onde nós vamos buscar informações referentes, né, sobre essa profissão que será ofertada. E, por último, vem a análise da atividade. Então, quer dizer, vai contextualizar o curso de acordo com a vocação regional. Vai identificar no PPC como essa formação acompanhará e favorecerá a evolução da profissão. Identificar as situações de trabalho significativas da profissão, a partir do momento em que vocês chegaram até a situação real de trabalho daquele profissional. Delinear as competências do técnico e a sua relação com os demais profissionais. Então, quais são as competências que serão desenvolvidas? Definir o perfil profissional de conclusão, considerando a vocação regional e as competências de entrada no mundo do trabalho. Então, partindo sempre lá do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então, essa é uma visão geral da abordagem Ergon-EP. Outra abordagem que aparece lá na plataforma é a DACUM, método DACUM. Ele preconiza o quê? As competências mais relevantes para uma profissão, que elas devem ser levantadas junto a profissionais especialistas. Quer dizer, não foge muito da questão da Ergon-EP, só que na Ergon-EP ela vai direto nos profissionais no campo, aqui procura mais especialistas. Por meio de entrevistas, oficinas e metodologias próprias, são estabelecidas as tarefas típicas e importantes da profissão que irão compor o currículo. As tarefas da profissão, elas são, então, analisadas de modo a estabelecer os procedimentos, os conhecimentos requeridos, quais são as normas, quais são os padrões de segurança, quais os critérios de desempenho e entre outras coisas. E as tarefas, elas são relacionadas, elas são agrupadas de uma forma que venha a formar as competências do perfil profissional.
E os recursos materiais e didáticos também passam a ser elaborados de modo a contemplar os conhecimentos necessários para desenvolver essas competências profissionais. O DACUM ele tem sido complementado por abordagens de desenho curricular, que é a AMOD e SCID. Então, sobre esses dois, Bresciani traz a seguinte definição: metodologia AMOD. Então, esse é um processo, é um modelo que utiliza como base a DACUM. Então, nessa metodologia, ela vai agregar a perspectiva de organização das funções e tarefas do ponto de vista do desenho do currículo formativo. Então, no currículo, qual é a formação que aquele currículo traz? Então, a partir dali, as tarefas são parte desse desenho do currículo. E a principal inovação é a sua relação direta entre os elementos do currículo, devido ao fato de que estabelece uma sequência em que pode se fazer a formação. Então, essa metodologia proporciona base para a avaliação do processo de aprendizagem. Então, o processo geral de metodologia da MOD é composto pelas seguintes etapas. Primeira etapa, chuvas de ideias. Então, com um grupo de trabalhadores e um facilitador, fazem roda de conversa, então vem a chuva de ideias, o que é que pretende, o que se faz nessa profissão, quais os objetivos, então, o que se pretende fazer, quais as possibilidades e tudo mais. A partir disso daí, vem a organização das atividades descritas em grandes grupos de funções, que são chamadas unidades de competência. E depois vem a definição da subcompetência. Então, tem a unidade de competência, aí vem a definição das subcompetências, que são chamadas de elementos de competência. Em seguida, vem ordenar as subcompetências, quer dizer, vai partir sempre do mais fácil para o mais difícil. É como qualquer estudo, qualquer aprendizagem começa de um curso, alguma coisa, começa o quê? Sempre do simples para o mais complexo, né? Então, do mais fácil para o mais difícil. E, depois disso, então, estruturar os módulos do currículo, ordenando cada subcompetência pelo nível de complexidade e pelo critério de facilidade. Então, no currículo, nós vamos colocar o que vai ser, se a gente começa, parte do mais fácil para o mais difícil, então, nós vamos colocar primeiro, no primeiro ano, é aqui a base, aquilo que é inicial, que é o mais fácil. No segundo ano, vem uma complexidade maior, no terceiro ano, então, a complexidade é bem maior, né? Então, após a matriz estar pronta, deve ser iniciado um processo de revisão e validação, e, em seguida, pode ser iniciado o processo de avaliação e autoavaliação. Na metodologia SCID, ela é uma análise profunda das tarefas. Ela toma como base as tarefas enunciadas pelo processo DACUM. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os passos dessa metodologia são análise, planejamento, desenvolvimento instrucional, operação e avaliação. Análise. Nessa etapa, ela é efetuada a análise das necessidades, análise ocupacional, e a partir da validação da análise ocupacional, são selecionadas as tarefas para a formação, bem como a análise individual das mesmas, sendo estabelecidos os conhecimentos necessários para realizar cada uma. Então, por que fala a seleção das tarefas para a formação e depois a análise individual? Porque nós trabalhamos no integrado, mas também temos que ver as partes individuais também. No planejamento, nesta fase, então, são determinados o quê? Os objetivos da aprendizagem, a modalidade para a formação, quais os parâmetros de desempenho requeridos e também o plano de formação desse profissional. No desenvolvimento instrucional, nessa etapa, então, é desenvolvido o perfil de competência. Quais as competências que vão ser desenvolvidas, então, dentro dessa parte instrucional? Os manuais de aprendizagem, as ajudas para o trabalho, os meios didáticos que serão utilizados, bem como também sempre revisão do material que foi elaborado. Depois nós temos a operação, que é a aplicação do plano, ele já está pronto, vamos colocar em ação, né? Sendo realizada, então, aqui nesse momento, uma avaliação formativa, que acontece durante o processo, sendo documentados todos os resultados. Então,
Um curso, você vai analisando, você vai fazendo uma avaliação formativa. E, por último, nós temos a avaliação, que é realizada a avaliação somativa, sendo introduzida correções necessárias. Então, após a análise de vários tipos de metodologia para análise funcional, Cardoso ele cita assim que um bom modelo, quer dizer, um bom modelo de PPC, ele inclui situações e variáveis que reflitam ao alcance ou à extensão da aprendizagem, como se dá a resolução de situação imprevista, a comunicação, o trabalho em equipe, a inteligência emocional, bem como a relação de todas essas competências com a competência técnica, já que esta determina a profundidade do aprendizado. E aí nós temos, então, as competências e o alinhamento construtivo. Então, existem várias abordagens que buscam desenvolver currículos por competências que são propostas por diferentes autores e correntes que tratam do tema. Por exemplo, no psicólogo da educação John Biggs, ele diz que a teoria do alinhamento construtivo, em que é preciso alinhar, isto é, tornar coerentes todos os elementos de ensino e aprendizagem. Então, as estratégias de ensino, a avaliação e os resultados de aprendizagem esperados, eles têm que ser coerentes, têm que ser voltados para realmente a função da formação do profissional, atendendo de forma a desenvolver todas as suas competências. Então, ou seja, os resultados de aprendizagem esperados, né, não apenas os conteúdos a serem ensinados, passam a ser parte integrante do currículo. Então, eu não posso simplesmente me preocupar nos conteúdos que vão ser ensinados, mas preciso de saber dos resultados que o ensinamento desses conteúdos trarão, porque eles fazem parte integrante do currículo. Aí, a ideia de construção, ela tem a ver com o fato de perceber o aprendiz a partir da perspectiva construtivista. Então, é a questão da teoria e a prática. Isto é, ele ou ela, então, o aluno, eles constroem os fazeres e saberes, e não os recebe como em uma transmissão direta do professor. Então, a teoria e a prática, ele aprende a fazer fazendo. Então, o professor não entrega nada tudo pronto para ele, ele tem que aprender a buscar e desenvolver de forma a realmente saber aquilo que ele está fazendo. Após uma análise e levantamento das competências profissionais, com todos os conhecimentos importantes envolvidos, aí vai estabelecer o quê? Quais são os resultados aprendidos e quais são os resultados pretendidos de aprendizagem por parte do aluno. Então, definidos os resultados pretendidos da aprendizagem, aí vai ser necessário o quê? Planejar atividades de ensino e aprendizagem que venham dar condições, venham permitir a esse estudante que ele alcance os resultados pretendidos. E, enfim, avaliar a aprendizagem de modo a verificar como os estudantes corresponderam ao que era esperado. Aí nós temos lá também, lá dentro da Nuava, lá, alguns exemplos da metodologia do Senai, da educação profissional. O Senai, então, ele desenvolve por comitês técnicos setoriais, né, que contribuem para a identificação e atualização das competências profissionais requeridas dos trabalhadores, responsabilizando particularmente pela definição dos perfis profissionais, que representa o marco de referência que expressa as competências profissionais que subsidiam o planejamento e o desenvolvimento das ofertas formativas. Então, o que a gente conclui é o seguinte, são várias as abordagens que existem para você construir um PPC, para você construir um plano e tudo mais. Tem pontos comuns e com as diferenças. Então, o que a gente pensa é o seguinte, não há o certo ou o errado, certo? O que nós podemos é seguir uma abordagem ou utilizar elementos coerentes de várias delas. Então, eu não posso dizer que a Ergon EPT é a melhor abordagem, que DACUM é melhor, que a metodologia do Senai é melhor. O que eu posso é utilizar os elementos de várias delas, aquilo que a gente vê que é mais coerente para vem facilitar o trabalho. Então, nós podemos seguir essa abordagem, né? Então, utilizando elementos que sejam coerentes. O importante que a gente tem que levar em consideração é que o trabalho, se ele é um trabalho, se o nosso trabalho é de princípio educativo,
Então, é preciso que a abordagem escolhida tenha essa preocupação de olhar para o mundo do trabalho. Se eu falo sendo o trabalho o nosso princípio educativo, eu preciso, então, a abordagem tem que estar voltada para o mundo do trabalho. Então, eu preciso analisar as atividades profissionais, as tarefas desenvolvidas, conversar com os trabalhadores, para que a gente tenha uma noção realmente do que é essa profissão. E não fica naquilo que eu acho, no que eu vi nos livros, mas eu vou verificar algo bem real. Então, seria isso. Vou fechar aqui. Um momento. Então, gente, esse foi o trabalho que nós fizemos, nós trabalhamos essa semana, tá? Milene, você já está a postos? Você quer começar já a sua? Isso. Vou começar já. Tá bom, então. Bom, boa tarde, pessoal. Então, eu vou estar passando os conteúdos dessa semana e da semana anterior, né? Por motivos de saúde da minha filha, eu não consegui entrar. Mas nós vamos estar repassando ambos os conteúdos, tá? Então, na semana anterior, eu havia postado para vocês a indicação do livro Práticas Pedagógicas Inclusivas, Demandas Necessárias à Inclusão. E aí a proposta de trabalho seria a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento individual. Então, na semana anterior, a gente falou um pouco sobre as questões dos diversos tipos de deficiência, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento individual. O que seria esse desenvolvimento individual? É a proposta curricular individualizada, que eu não posso pensar em um currículo a partir da turma e pedir que o aluno se adapte a esse currículo. Eu tenho que pensar em algo que, mesmo partindo do currículo geral da turma, seja específico para aquele aluno. Então, quando a gente recebe um aluno em sala de aula com alguma deficiência, a gente precisa fazer um plano individual para ele, né? Um currículo que se pense na especificidade dele. Então, não é que o aluno com a deficiência tem que se adaptar à turma, a adaptação ela é feita a partir da especificidade daquele aluno. Por isso que a gente fala que é um plano individual. Porque por mais que, por exemplo, eu receba um aluno surdo, vou ter um plano específico para esse aluno surdo, mas cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa, ela vai ter uma determinada situação, uma particularidade, uma especificidade que precisa ser atentada a isso. E aí esse plano individual, ele vai olhar para essas especificidades dessa criança, desse adolescente, desse jovem com deficiência. Então, por exemplo, se eu estou no primeiro ano, quando a produção da escrita ela é muito importante, quando a escola prioriza a leitura e a escrita, é preciso também que eu pense o que eu posso elaborar em termos de atividades para ajudar o movimento da escrita daquele aluno. Geralmente, os alunos que têm algum tipo de deficiência intelectual também trazem algum tipo de dificuldade motora. Então, é preciso que eu pense em uma estratégia que seja ligada não somente às atividades da escola, da classe, mas que seja também específica para aquele aluno. Então, eu tenho um currículo geral ali do primeiro ano, que é ensinar alfabetizar os alunos. E aí eu recebi um aluno que tenha uma deficiência intelectual e também motora. Então, eu tenho um currículo geral, sim, mas eu tenho que criar um currículo específico ali para ele, um plano, né, individual para ele, para que eu consiga alfabetizá-lo de acordo com a especificidade dele. Nesse caso, motora, então, que tipo de atividade? Será que ele vai fazer a mesma atividade dos demais alunos? Provavelmente não, vou ter que adaptar de uma outra forma, né, didaticamente falando, utilizando outros mecanismos, outras metodologias para que ele consiga desenvolver. Se a dificuldade dele motor é muito grande, então possivelmente eu vou alfabetizar ele por meio da fala, né, por meio da conversa, por meio da imagem, ou seja, deve se adaptar àquilo que a criança, aquilo que o aluno nos traz. Então, qual que é a funcionalidade? A funcionalidade é aquilo que vai ser utilizado na sua vida social, aquilo que vai ser importante para a aquisição da cidadania e para o exercício dos seus direitos. Por exemplo, quando eu penso na funcionalidade de um exercício da pega, de pinça, de pegar do lápis, isso é funcional, porque ele vai fazer esse movimento constantemente na sua vida social. Ele vai fazer esse movimento não somente na hora da escola, mas também quando ele for ao restaurante, quando ele for manipular os utensílios durante uma refeição, etc. Então, a escola,
ela também precisa perceber, quando recebe um aluno com deficiência, que a didática, o ensino, também deve priorizar essa funcionalidade social do aluno. Então, se, por exemplo, ele tem uma dificuldade motora e eu vou estimular ele por meio de pegar um lápis e ele fazer círculos, por exemplo, numa folha de papel. E aí, esse estímulo já vai ajudar ele também na sua vida social, em um ambiente social que esteja. Então, a funcionalidade do meu currículo adaptado para o aluno também deve se pensar na vida social, aquilo que ele vai vivenciar também fora ali da sala de aula. A aprendizagem, ela vai além dos conteúdos, digamos assim. E aí, por isso, a gente tem a praticidade, né? Por exemplo, quando em uma sala de aula existe um aluno que faz uso de cadeira de rodas, é preciso que o layout, a disposição do mobiliário, seja adequado para o movimento do cadeirante. Isso. Do cadeirante quer dizer, é preciso que seja prático, que o seu movimento, sua circulação em sala seja possível, assim como as atividades e experiências propostas devem prever alterações no ambiente físico para que ele possa interagir na atividade. E aí é importante a gente sempre questionar, é algo prático para ele? É algo que ele tem condições de fazer? É algo que está além das suas possibilidades? Então, por exemplo, se você tem um aluno cadeirante, aquela disposição que geralmente é o tradicional da sala de aula, uma carteira atrás da outra, né? Dependendo de onde o aluno está localizado, vai complicar a saída dele, o entorno dele. Deve-se pensar nisso, colocar ele num local onde ele se sinta mais confortável para sair, para voltar. Se você for propor uma atividade em grupo, alguma coisa de roda, a gente sempre tem que pensar, será que a cadeira, como que ele vai estar localizado ali na cadeira, né? Ele vai conseguir se deslocar. Então, deve-se sempre pensar-se do aluno para suas atividades e suas interações. Será que isso faz sentido para a vida dele? Ele vai ter condições de fazer isso? Por exemplo, se eu tenho uma aluna surda em sala de aula e eu estou ministrando aula de inglês, e aí eu estou treinando a oralidade, faz sentido para ela treinar a oralidade? Ela não fala, ela vai conseguir treinar a oralidade, eu vou ter que achar outros mecanismos para avaliar a questão do inglês com ela, mas a oralidade para ela não vai fazer sentido, e ela não fala nem o português, ela não vai falar o inglês, né? Então, assim, são outras formas de avaliação para dependendo da situação da deficiência. E aí a gente tem a colaboração. Precisamos debater sobre como as atividades podem e devem colaborar para que esses alunos possam saber lidar com as demandas da vida diária. A vida diária para um aluno com deficiência às vezes é muito hostil, muito desafiadora. E aí é importante sempre a gente pensar, né? A escola está ali para ensinar, a gente recebe o plano de ensino, a gente tem que o PPP, né, projeto político pedagógico, esses documentos e tudo, mas a gente está formando pessoas que têm uma vida social, que têm uma vida lá fora, estamos lidando com seres humanos, né? Sempre quando eu começo minhas aulas de língua de sinais, eu falo para meus alunos, eu estou aqui ensinando uma língua, mas o importante é a gente saber que por trás tem uma pessoa, né? Tem um sujeito. Por trás não, é a identidade, a cultura, né? E a gente deve respeitar o sujeito surdo, respeitar a comunidade surda, né? A língua de sinais faz parte da identidade da cultura, mas a gente está falando de seres humanos, de pessoas que têm suas limitações e que querem se expressar por meio de uma língua. Então, quando a gente aprende uma língua de sinais, a gente está respeitando a cultura do outro, a identidade do outro, né? E é a partir disso que nos torna também pessoas mais igualitárias, digamos assim, né? No sentido de ir pensando também nas lutas e nos direitos que eles sempre vêm lutando. Aprender uma língua, cumprimentar um surdo na sua língua, é um sinal de respeito, né? Em função da cultura e da identidade deles. E aí a gente pensa também uma reflexão importante: o que se ensina na escola é desafiador? Geralmente, às vezes, é muito desafiador para nós que não temos nenhuma deficiência. Imagina para aquele que tem uma deficiência, né? Por exemplo, o cego, né? Para nós ali escrever, às vezes é até cansativo com a mão. O cego, ele tem que ir tudo na maquininha do braille ali, né? Fazer essa transcrição. Pensamos, assim, daqueles que têm dificuldades auditivas, que às vezes o professor está explicando o conteúdo, às vezes ele coloca um slide lá, e aí o surdo tem que olhar o slide, tem que olhar o intérprete, porque ele não entende se ele ficar, ou ele olha para o intérprete, ou ele olha para o slide, ou ele pede um tempo para ele olhar a imagem. Então,
É desafiador para nós? Mas imagino para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, às vezes é muito mais desafiador. Os materiais e as atividades propostos são desafiadores? Permitem que o aluno se prepare para o mundo social, cultural, político e do trabalho, né? E se as respostas mostram que elas podem me servir para a vida social, quando elas têm esse propósito, quando elas me colocam em condições de poder vivenciar essas habilidades fora da sala de aula, as estratégias adotadas são realmente funcionais e colaborativas. Então, a gente parte do princípio assim, eu tenho um aluno com um tipo de deficiência em sala de aula, eu também tenho que pensar na sua vida prática e funcional lá fora, né? Que aquilo que ele aprende em sala também o ajude a conviver melhor em sociedade. E esse trabalho ele é colaborativo, né? Ele é um trabalho em que a gente precisa também da ajuda de todos os profissionais ali envolvidos, né, na escola, para que de fato isso aconteça e dê certo. Aí os projetos e estratégias de inclusão. A escola ela tem que planejar e criar essas estratégias de inclusão. E aí a gente vem aqui com o nome da escola, né? Então não é só o professor, não é só o auxiliar, o intérprete, não é é um trabalho da escola, né? A gente fala que é um trabalho de muitas mãos, de muitas pessoas. A sua inclusão nas turmas e modalidades de ensino, até nas ações escolares coletivas para que esse processo de inclusão aconteça na escola como um todo. Então, por exemplo, vamos fazer um festival de artes na escola e a gente tem um aluno cadeirante, ele não vai poder apresentar nada? Não, ele pode. Um festival de dança, ele não vai poder dançar? Vai poder dançar, tem que se adaptar àquela realidade, se quiser apresentar, né? Enfim, a escola como um todo, as ações da escola, né, precisam estar ali também pensando nesse aluno. Entrou um aluno, tem um aluno surdo na minha instituição, vamos colocar nas portas o alfabeto manual, tipo biblioteca, embaixo coloca biblioteca em alfabeto manual da língua de sinais. Temos o aluno cego, né, a questão do braille que ele toca para ele compreender também os locais, enfim, a escola tem que pensar nesses alunos, mas infelizmente o que a gente vê é que geralmente se pensa nesse aluno quando ele chega até nós, né? Geralmente as escolas não têm essa preocupação até que um aluno chegue. O que a gente vê aqui, o que tem, assim, é a questão de rampas, né? Essa acessibilidade, quase todas as escolas, assim, já têm rampas e tal. Mas ainda há lugares que a gente percebe que precisa desse olhar, né? A aprendizagem do aluno com deficiência em sala de aula, em disciplinas teóricas e também fora de sala de aula, em disciplinas práticas, laborais ou profissionais, devem ser o centro do planejamento do professor da disciplina, do professor de educação especial, do pedagogo, dos profissionais de educação que dão apoio à inclusão do aluno. Projetos de inclusão, bem como práticas pedagógicas inclusivas cotidianas, só se efetivam e beneficiam o aluno se forem pensadas, planejadas e tecidas por uma equipe que, com seus conhecimentos, experiências e metodologias, colaborativamente, traçam uma trajetória de aprendizagem justa e execuível para o aluno público-alvo da educação especial. Então, é um trabalho em equipe, né? Então, quando for realizar uma atividade, sentar com os profissionais ali da escola e pensarem juntos qual é a melhor maneira de incluir aquele aluno. O que é necessário se fazer para que o aluno se sinta de fato incluso naquele ambiente, incluso naquela atividade, né? É necessário adequar alguma situação, é necessário que seja pensado em algo melhor planejado. Essas questões se decide em equipe, né? Ali, a equipe pedagógica, educacional. Então, esse currículo, um currículo inclusivo, deve definir as habilidades que pretende que o aluno desenvolva. Esse currículo é construído com todos esses atores. Não há somente um responsável. Às vezes tem um profissional que sabe fazer melhor a adaptação. Esse profissional vai sempre aí. Porém, ele tem que manter um diálogo estreito com os demais autores. Quando a gente fala dos profissionais, por exemplo, se tem uma aluna surda na minha escola e a gente vai fazer um evento, eu tenho que sentar com o intérprete, eu tenho que falar com os organizadores do evento, onde que ela vai ficar mais à frente, o intérprete vai ficar no palco, ele vai ficar ali só do lado dela, vai ter alguma atividade que seja necessário que explique para ela antes, né? Um cadeirante também, vão ser feitas atividades tipo jogos escolares, alguma coisa assim, ele vai poder participar de alguma atividade dessa, e assim sucessivamente, conversar e ter esse diálogo, né, para que de fato a inclusão possa acontecer.
E a gente tem o artigo Ação Pedagógica e Educação Especial, a sala de recursos como prioridade na oferta de serviços especializados, que eu proponho a leitura para vocês. E a partir desse artigo, a gente tem reflexões acerca da ação pedagógica e dos serviços educacionais especializados dirigidos às pessoas com deficiências, considerando o contexto brasileiro e contemporâneo, os desafios de proposições políticas que indicam a inclusão escolar como diretriz para esse trabalho. Então, o que a gente percebe é que quando a gente vai ler os documentos, as leis, as diretrizes, né, elas estão bem escritas, assim, no sentido da inclusão, né, que o aluno deve ser incluso, que deve se fazer isso, que deve se ter auxiliar, que deve... Mas na prática, infelizmente, a gente sabe que não é bem assim. E também os documentos, quando você começa a ler, parece que eles generalizam muito, né? E como eu falei para vocês, cada situação é uma situação. Quando um aluno com algum tipo de deficiência chega na escola, a gente tem que olhar cada um na sua individualidade, cada um na sua especificidade. Por exemplo, você tem dois alunos autistas, eles são diferentes, né? Às vezes você vai criar um plano individual que não vai ser igual para o outro. Você às vezes recebeu dois alunos surdos, um sabe Libras, o outro mais ou menos. Vão ser criados planos diferenciados. É necessário olhar para esse aluno. A Secretaria de Educação Especial oferece equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos e de acessibilidade para a organização das salas de recursos multifuncionais, de acordo com as demandas apresentadas pelas Secretarias de Educação em cada plano de ação estipulada. De 2005 a 2009, foram oferecidas 15.551 salas de recursos multifuncionais, distribuídos em todos os estados do Distrito Federal, atendidos 4.564 municípios brasileiros, 82% do total. Essa informação coloca em evidência uma ação institucional e mostra uma diretriz política para os serviços especializados. Entre os anos de 2005 e 2010, houve um grande investimento nas salas de recursos, com espaço prioritário para a oferta do atendimento educacional especializado, assim como ocorreu o avanço do debate acerca das atribuições do professor que desenvolve esse trabalho. Então, a gente vê um certo avanço, né, que são necessários, né, mas eu diria que é um avanço lento, né, porque é necessário que cada vez mais seja investido na área da educação especial, e por mais que se adquira um mobiliário, se adquira o que for necessário para a sala de recursos, os avanços tecnológicos estão cada vez mais à frente, né? Então, hoje, às vezes, se adquirir um mobiliário, um computador para ajudar o aluno, dali a alguns meses já criaram uma coisa muito mais, assim, mais avançada, né? Então, não é só adquirir, eu acho que precisa ser também sempre renovado e modificado e pensado, né? Mas é claro que essa estrutura também é muito necessária, né? Se você vai receber um aluno cego na sua sala de recursos, você tem que ter um material em braille, né? Se você vai receber um aluno cadeirante, você tem que ter os mobiliários adequados para que ele possa de fato entrar, né, se tem alguma dificuldade motora, é necessário que tenham os materiais didáticos para poder desenvolver isso, né, e assim sucessivamente. Quando consideramos a educação especial e sua prática pedagógica, devemos reconhecer que essa ação depende de um contexto institucional representado pelas escolas e por seus objetivos. Desde 2001, com a aprovação da Resolução de 02/2001, CNE-CNB, temos visto, de um lado, o avanço de dispositivos normativos que passam a prever que a escolarização deve ocorrer necessariamente no ensino comum. De outra parte, nessa mesma década, houve uma série de iniciativas que visavam a implementação de políticas de educação em uma perspectiva de ampliação dos sujeitos a serem escolarizados na escola regular. Dentre essas ações, várias foram aquelas que evidenciavam as iniciativas do Ministério da Educação na busca de interlocução com os gestores, principalmente em nível municipal, para garantia de ações consideradas inclusivas. Nessa direção, a Secretaria de Educação Especial do MEC implementou um programa que visava a difusão de sistemas inclusivos por meio de formação e da gestão, que é o programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, que teve em torno de 2013 e 2010. Então, a gente percebe que a política em si, né, as políticas públicas, as gestões, né, que estão se passando, têm tido um certo olhar para a educação inclusiva. Esse olhar, ele deve partir-se
da base, né? É isso que a gente percebe. Que a partir do momento que se parte da base, qual é a necessidade lá no município de Juína, das escolas, para que os alunos com algum tipo de deficiência se sintam inclusivos? Tem que se partir da base, porque senão não faz muito sentido, né? Quando vem de cima. Então, é necessário essa abordagem de cada município, de cada realidade. Aqui no município de Juína, nós temos a pestalose. A pestalose, então, é a escola, né, especial, porque aquele aluno vai no ensino comum, no ensino regular, nas escolas municipais ou estaduais, e no contraturno, né, ele vai para a pestalose. A pestalose ficou fechada esse ano durante 40 dias, porque ela estava caindo. Ela é toda de madeira, e daí o corpo de bombeiros teve que interditar, teve um incêndio e estava assim uma calamidade. Só que não é desse ano, já vem há muitos anos, né? A gente vendo a realidade da pestalose. Eles não conseguem se manter sozinhos, eles realizam almoço, jantar, fazem venda de flores, eles fazem um festival de flores, porque de fato o que eles recebem do governo é muito pouco. E aí, com toda a mobilização, eu sei que foram o governo, o município entrou com pouco, uma coisa ou outra, começaram a reforma. Aí depois retornaram às aulas num outro prédio, né, que foi cedido para que de fato agora seja reformada, né, esse ambiente da escola Pestalozzi, porque ele não tinha condições, né. Mas foi, assim, uma questão protelada, até que esse ano aí teve que ficar 40 dias fechado até conseguir um outro prédio, aí disponibilizaram algumas salas, a escola voltou a funcionar, mas não ainda no lugar dela, porque lá onde é a Pestalozzi mesmo, eles estão reformando, vai ter que refazer tudo, né? Porque não tem condições de manter esse ambiente. E a gente vê que parece que o olhar público, né, às vezes sempre fica deixando de lado. Ah, vai aguentar mais um pouco, né? Ah, mas é que pouco aluno, né? E é isso que eu vejo que as pessoas, as famílias com deficiência sentem. É sempre muito deixado de lado. Ah, não tem intérprete? Ah, vamos indo, vamos indo. E quando você vê, passou um ano, a criança ficou lá na escola sem intérprete, ela não aprendeu basicamente nada, né? Ela só copiou. Você pega um caderno, tá lá o caderno cheio, 10 matérias. Mas copiar o que ela aprendeu, o que ela exercitou, o que de fato foi construtivo para a vida dela, né? Tem essa série de situações. A Euzenir levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Boa tarde, professora e os demais colegas. Professora, eu trabalho na rede municipal, aqui em Comodoro, no Mato Grosso, e observando, né, analisando a sua fala sobre a questão de que hoje nós temos as políticas públicas que nos garante, né, que as crianças tenham um acesso melhor à educação especial, né, ou inclusiva, tenham acesso dentro da sala de aula regular. Eu me pergunto, né, e também fui analisar aquele trabalho lá que a professora passou, de que muitos que curso de nível superior, eles não têm esse olhar inclusivo. E também o fato de que, isso é uma realidade que eu presencio, os professores, apesar de estar desde a década de 80, que está essa discussão sobre inclusão, os professores ainda sentem a necessidade de ter formações baseadas no processo de inclusão, sabe? Eu não sei os demais municípios como é que isso acontece, mas a realidade que eu vivencio é de que os professores muitas vezes se deparam com crianças que precisam frequentar a sala de aula regular, porém, os próprios professores não sabem como lidar com essa situação, sabe? Também falta um pouquinho, né? Claro, quem quer corre atrás, mas assim, a questão das formações dadas, até mesmo nos cursos de nível superior, eu sou pedagoga e também historiadora, e eu só recebi na minha formação uma disciplina que era educação inclusiva e uma coisa assim bem rápida, e Libras também uma coisa bem rápida. Então, assim, os profissionais que estão na área, né, geralmente eles precisam buscar o conhecimento por si, porque eles também não recebem, né,
essa orientação nos níveis superior. E eu fiquei bem chocada, né? O eixo que eu escolhi, apesar de estar ligado à pedagogia, não há nenhuma possibilidade, não há nenhum recurso para a inclusão de alunos com necessidades especiais no nível superior. Obrigada. Obrigada pelo comentário. Eusenir, é um pouco aquilo que eu falei, né? A gente se preocupa com o aluno com deficiência quando ele chega, né? E, infelizmente, né, as faculdades, né, os cursos de graduação, as cargas horárias são muito poucas, né? Libras, por exemplo, eu já ministrei curso para graduação com 30 horas. Não dá para você aprender Libras com 30 horas, mas a gente tenta fazer o possível. E também outra coisa muito importante é a praticidade. Então, veja só, teve uma professora que me procurou, eles vão receber um aluno surdo na creche. O que a gente tem que fazer? A gente não sabe Libras e, professor, primeiro, buscar o intérprete legalmente, né? Mas então, professora, a gente quer colocar a língua de sinais em todas as salas e tal. Eu falei, olha, primeira coisa, vocês têm que fazer, o ideal, né? Fazer uma qualificação prática com todos os profissionais da creche, desde aquela mulher que limpa, desde a cozinha, os professores. Vamos aprender Libras na prática. Aí eu não vou falar nada de teoria, vamos aprender na prática. Como que é o sinal de banheiro, como que é o sinal de água, como que é o sinal de professor, como que eu vou pedir o seu nome, como que você tá tudo bem? Vamos ensinar para todo mundo da creche como que faz a prática da Libras. Que aí esse aluno surdo, ele vai se sentir inclusivo. Porque, por exemplo, ele vai lá sinalizar com a menina da limpeza alguma coisa que ela quer, a menina da limpeza vai entender, vai compreender alguma coisa, né? Então, assim, também a gente tem que pensar na prática, né? Quando você fala das formações, a prática das formações, né? Eu acho que a gente tem que levar, enquanto profissionais, muito para a prática. Então, é isso que eu sugeri para eles. Faz um curso, assim, uma formação, que eu sei que tem as formações que acontecem nas escolas, né? E faz da prática mesmo. Aí esse aluno vai se sentir de fato inclusivo, porque não adianta você ficar colocando mãozinha em tudo que é lugar, se as pessoas não sabem o que significam aquelas mãos, né? Então, a inclusão, por isso a gente fala, é um trabalho em equipe, um trabalho colaborativo, né? Todo mundo tem que estar ali. Quando você fala também da busca, mas eu também acho que o governo deveria ter esse olhar, né, o governo, as políticas públicas, as próprias instituições de ensino, porque eu já fui professora na rede municipal, no estado, em rede particular, né, e agora eu estou no Instituto Federal, e algumas escolas, a gente tinha as formações, que eram obrigadas toda semana a gente fazer, e daí aquelas formações eram tão chatas, eram coisas tão teóricas, sabe, aquelas coisas assim que a gente não trazia para a prática. E por que não pensar em práticas inclusivas, por exemplo, mas na prática mesmo? Ó, vamos pensar se a gente tiver certas situações, como que a gente pode se adaptar. Olha, a gente não tem aluno surdo, mas vamos fazer um curso de língua de sinais, vamos ensinar para os nossos alunos o básico, o prático, vamos trazer um profissional, a gente também vai aprender. Olha, a questão do autismo, a gente tem um aluno que é autista, vamos trazer um profissional para falar um pouco mais sobre o assunto, vamos buscar. Hoje, com a questão da pandemia, a gente vê que as webconferências, né, então às vezes pode-se fazer uma tarde com um profissional de outro estado, que eles se disponibilizem em ter uma fala ali, né, sobre diversas situações, então ficou mais acessível, né, hoje é uma prática mais acessível, essas webs, então essas qualificações eu acho que é importante e necessário, mas pensar na prática, né, a teoria é importante, tal, mas quando se fala do aluno com a deficiência, a prática é fundamental. E porque, como eu disse para vocês, cada aluno vai ser uma realidade. Então, por mais que você tenha formações, você ainda vai ter que se adaptar àquilo que aquele aluno vem para você. Por exemplo, se é um aluno autista, por mais que você, nossa, eu fiz um monte de qualificação sobre autismo, eu sei os graus, eu sei. Se esse aluno ele for ter um autismo assim que ele é agressivo, que ele tem algumas crises, você vai ter que ter aquela sensibilidade, aquela paciência, né, para conseguir entender o que é que está fazendo com que ele tenha crises, o que é que está incomodando ele em sala, né? E muitas vezes tem autistas tão agressivos, eles chegam a morder os auxiliares, né? Se jogam, então assim, o que está acontecendo? Né? Tem que ter. E, nossa, e às vezes eu não consigo, eu não vou resolver. Preciso de uma ajuda da família, do psicólogo, né? Um acompanhamento, além daquilo que a gente está percebendo. Mas o importante por isso que é o diálogo, né? O professor perceber uma situação, o professor está incomodado com aquilo,
é importante o diálogo com as outras partes para tentar resolver. Becker levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Boa tarde, professora, tudo bem? Me ouve bem? Sim? Então tá bom. Meu nome é Leandro Becker, tá? Eu sou aqui de Porto Alegre, no Garrão da República. Estou uma hora mais velho que vocês, então aqui para mim já é quase 16 horas, tá? Deu para perceber pelo sotaque. Isso, eu achei bem pertinente a questão de inclusão, tá? Mas hoje eu sou instrutor do Sistema S, tá? Então, muito voltado à eletrotécnica, mais a questão de montagem de rede. E outro dia tive a oportunidade de receber um surdo. E aí, assim, eu olhando para vocês na questão, né, educador, sala de aula e tal, eu já vejo uma dificuldade enorme, porque a lei existe, mas ela existe no papel, né? Trazer para a prática é outro departamento. Beleza, até aí tudo certo. O que acontece? Chega o pessoal quer fazer uma inclusão lá no mercado de trabalho, e aí eu te pergunto, assim, se os professores, que já são pessoas que estudaram, né? Que tem aquela já a cultura do olhar, assim, um olhar mais ativo, o que eu deixo para o trabalhador, né? Que prepara o zero, né? E aí tu chega uma pessoa, e é ser humano, como a senhora acaba de mencionar, né? Que o respeito, o olhar, assim, mas aí eu pego ali o profissional, olhando para o meu ramo, tá? Eu pego um profissional mais, assim, menos estudado, né? Com uma cultura mas muito complicada, muitas vezes, assim, há pessoas que aprenderam a ferro, né? Não se tem nenhuma cultura de treinamento, quem dirá uma cultura de olhar para um outro ser humano com este olhar mais apurado. E aí eu te pergunto, o que a gente faz? Né? Porque, a princípio, pelo que eu tenho percebido assim, da nossa pós-graduação, ela está preparando pessoas para ser formador de profissionais. Né? Eu acho que esse é o perfil. E aí eu te pergunto, assim, muito tranquilo, o que a gente faz? Né? Socorro! Eu acho que esse é o X da Você questão. fala em relação aos colegas de sala de aula? Ou aos profissionais quando ele já estiver no mercado de trabalho? Na verdade, eu já estou no mercado de trabalho, tá? Eu sou, digamos, como é que eu vou te explicar? Eu formo mão de obra, mas eu reciclo mão de obra, tá? Eu reciclo cursos obrigatórios, NR10, 35, enfim. Sim, mas Tá? esse aluno que ele é surdo, ele tem um intérprete nas suas aulas ou é só Não, você? nada, absolutamente nada. E aí eu tive assim, pensa num curso hiper mega rápido de Libras, de 10 minutos, alguém me mostrou duas coisas e eu te digo, assim, do fundo, é bem complicado, tá? O que a gente hoje faz? Tá? Assim, olhando bem para o prático mesmo, é praticamente uma mímica, assim, o troço é meio complicado. Aliás, bem complicado, tá? Para ser bem honesto contigo, mas funciona, tá? Se eu te dissesse que não funciona, tá? O cara hoje, inclusive, o pessoal até fez uma formatura bem divertida, assim, e tal, mas te digo, não é fácil essa vida de daqui a pouco sem preparo nenhum, tá? Preparo zero. O preparo que eu tenho, assim, algumas, né? Que nem diz a colega aí, quem quiser busca, e te digo, não é fácil. Eu até estou pensando em ampliar, pensando não digo, mas eu vou ampliar mesmo o meu conhecimento, mas não é mole. Não é tão barbado assim do cara, principalmente em Libras, né? O cara é acostumado a falar e aí tem que falar com as mãos, deu ruim. Mas parabéns, muito boa a matéria, bem importante. Olha, a situação é a seguinte: primeiro, que esse aluno deveria ter o intérprete, né? É garantido em lei. Mas a gente sabe que nem sempre a instituição, enfim, conseguem trazer o intérprete. Se esse aluno ele faz leitura labial, já é ótimo, porque daí você coloca ele mais à frente e ele vai ver a sua boca mexendo e ele vai conseguir entender melhor até do que gestos e mímicas. E você não precisa abrir a boca mais, não, pode falar normalmente, quem faz leitura labial consegue compreender. Outra coisa é a questão da escrita, né? Se ele é bem alfabetizado, alguma situação que ele tenha, né, que se comunicar com você através da escrita também, ele escrevendo, você escrevendo. Outra situação, o surdo ele é muito visual, né? Então, dependendo do conteúdo, aquilo que você está explicando, né? Se você conseguir trazer mais imagens, né? Seria melhor também. A questão da inclusão, quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente sabe que hoje as empresas, né, elas têm até
a obrigatoriedade de estar contratando pessoas com deficiência, né, para estarem de fato incluídas, né. Só que o surdo, a gente pensa quais os trabalhos que o surdo vai conseguir desenvolver na empresa. Porque há determinados tipos de trabalho que ele não pode desenvolver devido à sua surdez, né? E aí a gente tem que pensar nessa questão prática mesmo, né? Porque hoje o surdo precisa do intérprete, o surdo é necessário que se tenha nos estabelecimentos, mas a gente sabe que não tem. E o olhar do outro para o surdo, né? O olhar do outro para o surdo no mercado de trabalho ou em sala de aula, como que as pessoas que estão à volta dele lidam com ele? Será que lidam com respeito? E tem uma série de situações, né, que deve ser analisada também, porque às vezes tem aquela pessoa que ela se dispõe a conversar, então conversa com mímica, com gesto, com escrita, do jeito que for, né, tem essa abertura. Outros não estão nem aí, deixa que se vira e assim vai. O que eu faço com os meus alunos surdos, com as pessoas surdas que passam pela nossa vida, é sempre tentar encorajar elas a buscar os seus direitos legalmente, porque se está em lei, tem alguma brecha que tem que fazer as coisas acontecerem. E se não deu certo alguma coisa, a gente vai tentando outra, não deixar desmotivar mesmo, né? Infelizmente tem os olhares, infelizmente é difícil o mercado de trabalho. A aluna que estudou aqui no técnico nosso de meio ambiente, ela estudou 3 anos, ela é uma aluna surda, ela queria muito ser intérprete, né? Só que aí ela se desmotivou e resolveu fazer um curso de estética. E aí agora ela está trabalhando na estética. Assim, cada um, né, vai seguindo o seu rumo. Mas, de fato, durante esse mercado de trabalho, né, durante essa vida, trabalhando-se em si, eles vão encontrar dificuldades e desafios. Mas eu sempre parto dessa perspectiva, se é meu direito, então busque seus direitos, e sempre ter esse olhar motivador, né, de incentivar. Para gente que não tem nenhuma deficiência, já às vezes, assim, é difícil, né, o mercado de trabalho, todas as situações. Eu lembro que o dia que eu mais chorei foi quando eu voltei da minha formatura, que eu fiz letras, e a gente recebe aquele canudo lindo, aí eu cheguei em casa e comecei a chorar porque eu estava desempregada, eu não tinha trabalho nenhum. Eu falei, gente, o que adianta? Eu estudei tanto, agora eu tô com canudo, mas não tem serviço. E depois as portas foram se abrindo e tantas situações, né? Mas se pra gente que já não tem deficiência, uma limitação já é difícil, que dirá para as pessoas com algum tipo de deficiência. E tem mercado de trabalho para eles? Tem. Mas precisa ser adaptado também, precisa ser visto aquilo que eles conseguem fazer, aquilo que eles podem fazer, e a gente, enquanto educador, né, nós, enquanto instrutores, que a gente acaba sendo uma certa referência para eles, né, uma referência, um modelo, a gente tem que sempre incentivar eles, sempre incentivar a continuar, a não desistir, a buscar novos caminhos, novas sugestões, novas situações. Eu acho que a gente tem que ser o papel do incentivador, né? Porque os desafios vão surgir. E no caso da sua área de trabalho, possivelmente um aluno com surdez, um profissional surdo, algumas tarefas ele não vai conseguir desenvolver. Algumas tarefas, né, ele vai ficar limitado. Então, você tem que ver aquilo que dá para você incentivar ele naquilo que ele consiga, de fato, assim, executar, né, de acordo com a limitação dele. Então, por exemplo, se a gente tem um cadeirante, algumas tarefas, ele não consegue executar numa empresa, mas existem outras que ele vai poder fazer, e a gente tem que incentivar naquilo que ele, de fato, vai conseguir desenvolver. Então, é isso. E a gente, enquanto instrutor, enquanto professor, a gente consegue ter esse olhar para a gente conseguir perceber aquilo que esse aluno, aquilo que essa pessoa vai conseguir melhor desenvolver. Então, por exemplo, se é um cargo que a gente percebe que ele vai ter dificuldade devido à sua particularidade, devido à sua deficiência, mas existem outros que ele vai conseguir se adaptar muito bem, e às vezes até fazer melhor que qualquer outra pessoa. Então, são desafios, né, que a gente tem que incentivar sempre o aluno, sempre as pessoas a estarem nesse mercado de trabalho. E incentivo também no sentido de, se te olhou de cara feia, se não gostou de uma coisa ou outra,
Na questão da surdez, a gente tem muito isso quando a gente trabalha com língua de sinais, a gente encontra um surdo, a gente está ali sinalizando, e às vezes causa estranheza para as pessoas aquela sinalização, né? Porque você faz expressão facial corporal, você conversa com as mãos, né? Mas eu particularmente não ligo e falo para os meus alunos não ligarem, a gente está ali se comunicando, mas que de fato as pessoas acabam às vezes olhando estranhando, faz parte. Bom, continuando então, a gente teve a implementação do decreto 6.571 de 2008, que os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, com danos globais, Aqui vai estar falando um pouco que é obrigação da escola a matrícula desses alunos em sala de aula no ensino regular, e que, além disso, as escolas também têm que oferecer a sala de recursos. Então, é uma lei, sim, que todas as escolas, elas têm que matricular os alunos com qualquer tipo de deficiência, e essa sala ela tem que ter essas escolas a sala de recurso. E o que deveria ter nas salas de recurso, né? Deveria ter o professor, deveria ter todos os atendimentos educacionais, deveria ter todo o mobiliário, deveria ter os materiais didáticos. E quando eu falo deveria, é que há certas escolas que a sala de recurso é uma maravilha, e há salas de recurso que eu já entrei que não tem nada, nem papelzinho diferente, colorido. Então, há salas que, de fato, oferecem, né, esse equipamento, e outras que não. A Zeni quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Boa tarde. A questão da sala de recurso, a maioria das escolas tem. E a sala de articulação, onde ficaria nesse caso? Porque, assim, a gente fica numa situação difícil. Por quê? Porque os pais, eles são primeiro como é que se fala? A não aceitar que o filho tem algum problema. E mesmo assim, os médicos também não dão um laudo para a criança ir para a sala de recursos. Tem muita criança, adolescente, que tem problema de aprendizagem, que você ensina uma coisa hoje, quantos que é 1 mais 1. Daqui a meia hora ele não sabe mais quantos que é 1 mais 1. Eu fiz uma prova diferenciada com a aluna, coloquei 1 mais 2, ela não soube falar. Já passou por médico, ninguém deu laudo para ela, e não tem como colocar na sala de recurso, porque não tem um laudo. E também não tem a sala de articulação, para poder atender esse aluno de forma individualizada, né? Porque às vezes ele pode ter um distúrbio de atenção, né? Uma falta de atenção, conforme a sala é muito cheia, né? Igual você falou, tem lei para tudo. Tem a lei da quantidade de alunos, que é dividida por metro quadrado, só que ninguém segue a lei. Quando a gente vai falar da lei, eles ignoram, prefeito, secretário, ignora. Ah, não tem como fazer nada, o conselho manda colocar, papapá, papapá, e acaba virando em nada. Então, assim, é complicado nessa questão aí. Por quê? E a sala de recurso também é inapropriada. Igual tem aluno autista lá que ele não escreve. Então, no computador ele faz tudo. Só que nem a sala de aula, nem a sala de recurso tem computador para ele estar mexendo. Se for no computador, ele digita tudo. Ele não copia do quadro, mas se for para digitar, ele digita tudo. Que ele tem dificuldade de escrever. Mas não tem um computador para ele. E quando ele leva o notebook dele, não tem tomada para poder ligar o notebook dele. Então, é complicado essa questão, né? Eu trabalho no estado e no município. E, assim, é complicado porque, além de ser pedagoga, eu atuo como matemática, né? Sou formada em matemática, então, meu concurso é para matemática. Então, assim, eu lido com muitas situações de alunos que não sabem as 4 operações fundamentais. E não é por falta de ensinar, a gente ensina com recurso didático, na prática, só que daqui a meia hora o aluno não sabe. E esses alunos não são encaixados na sala de recurso por causa de laudo. E assim vai passando aluno, quando chega lá no ensino médio, que eu tenho um aluno do primeiro ano, não sabe ler nem escrever, não sabe fazer conta. Então é complicado. Primeiro a gente tem que entender a diferença da sala de articulação e da sala de recurso, né? A sala de articulação, ela é mais voltada para um aluno que tem uma defasagem escolar, né? Seria um reforço, digamos assim, né? Então, se o professor percebeu que o aluno
ele está com muita defasagem, ele joga lá na sala de articulação. E aí, geralmente, eu não sei como funciona na sua escola, geralmente a sala de articulação o aluno vai 2 vezes na semana, 3, dependendo das dificuldades, né? E é um número reduzido de alunos, né? O ideal, né? Estou falando, né? Não sei a realidade de cada um. O ideal é que funcione ali 5 alunos, né? E que o professor ali na sala de articulação trabalhe a defasagem escolar dele. Igual, por exemplo, você falou que você é professora de matemática. Então, se ele tem dificuldade na matemática, você vai trabalhar só com matemática com ele, né? Se é língua portuguesa, assim. O que acontece é que quando chega na sala de articulação, né? Às vezes você percebe que o aluno não é dificuldade de aprendizado dele, ou defasagem, né? É uma questão que seria sala de recurso. A sala de recurso já é uma questão de deficiência. Então, por exemplo, a deficiência auditiva, então ele vai para a sala de recurso, aprender língua de sinais, libras, ele vai desenvolver ali, igual você também comentou a questão do autista que desenvolve ali no computador, né? Então lá na sala de recursos ele vai desenvolver os trabalhos no computador para ajudar ele, né? Só que, infelizmente, é isso que eu falo, eu estou trazendo aquilo que é previsto em lei, aquilo que traz no papel, mas eu sei que na realidade, a realidade de cada um de vocês, você vê, ó, o aluno tem uma tomada na sala, né? Assim, chega a ser absurdo, né? Chega a ser absurdo isso. Mas eu sei que na prática, infelizmente, não se consegue desenvolver tudo que se espera. O ideal seria que quando você recebesse esse aluno na sala de articulação e você percebesse que não é uma questão de defasagem, que não é uma questão de aprendizagem, mas que vai além disso, que informe, né, a família e a própria coordenação para que eles busquem de fato esse laudo, porque a partir do laudo é que daí consegue-se um auxiliar, consegue-se daí ele ir para a sala de recursos. E se não consegue o laudo, também é outro problema, né? Então, é muito bonito no papel? É. E também já é uma garantia, né? Em lei, né? Tá ali garantido. Mas, infelizmente, o que falta é a prática mesmo, né? A sala de recursos, ela deveria ter os recursos necessários para esses alunos. E a sala de articulação, ela vem nesse sentido da defasagem. Mas esse olhar que você tem do aluno, de fato, é muito importante. Então, acho que a gente faz a nossa parte, né, Zeni? Quando você percebe que tem um aluno que não é questão de defasagem, que vai além disso, é você ter essa conversa, né, com o setor pedagógico e com os familiares, porque vai além da sua capacidade, né, assim, no sentido assim, você não vai ensinar libras para ele, você não vai ensinar alguma questão da deficiência dele em si, né, que é necessário procurar outros profissionais. E a sala de recursos, ela vem para ajudar nesse sentido, né, nesse sentido. Ednei levantou a mão? Ednei levantou a mão sem querer? Oi, não é professora, não. Desculpa, eu estava tentando aqui desabilitar e não estava conseguindo. Boa tarde a todas aí e a todos. Então, aqui em São Paulo, parece até meio absurdo falar, mas a realidade é bem outra quanto a isso, de sala de recursos. Eu sou professor do ensino médio de escola estadual e, assim, foi colocado aí pelo nosso secretário aqui de educação que todos os alunos deveriam utilizar da tecnologia para acesso aos livros didáticos, que os livros seriam digitais. E aí, né, entra num problema, porque nós lá na nossa escola temos disponíveis 20 notebooks, e eles disponibilizaram mais 18 tablets. E seria implementado uma internet, essa internet está desde o começo do ano muito deficitária, não funciona, é complicado. Bom, trocando em miúdos, né, e indo direto ao ponto. Não temos essa sala de didática, não temos um acompanhamento para crianças especiais. Eu mesmo tenho aí um total de 6 alunos especiais. E se tocar no assunto de laudo, se tocar no assunto de que o aluno tem que passar por médico, especialista para esse problema, é como se a gente estivesse xingando ou banindo o aluno da escola. Passível até de prisão ou processo prisional nesse sentido, da coordenação e da direção também. Já aconteceu isso
em outros momentos, e aí a orientação nossa é de não comentar nada, fazer atividades à parte para esses alunos e seguir o ano letivo normal. Eu tenho um aluno que ele é autista e ele não consegue, ele também tem a síndrome de, como que é o nome? Que não consegue ficar na sala? TDAH, o Said. E ele fica fora da sala, andando de um lado para o outro, não se concentra, não consegue se concentrar em sala de aula. É muito complicado, porque a gente vê em algumas outras escolas que tem um acompanhamento, tem uma pessoa que acompanha tudo. E a única coisa que a gente tem é que o aluno deve ir para a PAI e ponto final. Mas assim, eu fui lá para acompanhar, para ver alguns alunos meus na PAI, e na PAI simplesmente eles põem as crianças lá numa mesa para desenhar e pronto, isso é a atividade deles e pronto, acabou. Eu tinha uma aluna que ela estava toda suja. Ela saiu da escola suja, chegou lá na PAI suja e ficou suja o dia inteiro. E simplesmente o pessoal da PAI falou que não, eles não podem fazer esse tipo de tratamento porque a mãe tem que acompanhar a criança. Uma criança de 14 anos fica difícil, né? A mãe poder estar ali do lado já que está na PAI, né? Mas é desse jeito. Desculpa meu desabafo, professora. Não, Ednei, na verdade, a situação de vocês em São Paulo é um descaso, né? Porque, e até eu diria uma represália, né? Porque você, enquanto educador, vejo na sua fala que você tem uma preocupação com seus alunos, mas de fato você não vai fazer milagre na vida deles e você precisa desse apoio de outros profissionais para que de fato os seus alunos se desenvolvam. Por exemplo, se eles são autistas, né? Se você tem alunos autistas, ainda mais com TDAH, eles precisam de um auxiliar, né? E é direito. E infelizmente não é também você que corre atrás desse direito. A gente também tem um outro lado da família, né? A família aceitar, a família querer e a própria escola. Agora, eles dizerem para você que você não pode falar, não pode comentar, eu diria que é até uma represália. Porque o professor, ele está ali diariamente com o aluno, né? Então, a gente tem essa sensibilidade de perceber se tem alguma situação diferente. Se o aluno já foi diagnosticado, né, com autismo, com TDAH, alguma situação assim, é direito dele ter um auxiliar. Isso vai ajudar ele, vai ajudar no processo, vai ajudar o professor. Essas escolas, né, no caso é isso, ou da PAI, né, também é uma preocupação nossa, porque o que será, quais são os profissionais que estão lá, né? Como está sendo desenvolvido o trabalho? Infelizmente, às vezes foge um pouco do controle, né? E a gente fica triste com essas situações. Eu acho que nós, enquanto profissionais da educação, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tentar fazer a nossa parte. Mas, de fato, a gente não consegue fazer tudo. Na sua situação, eu acho que é muito descaso, né? É descaso da escola, é descaso das políticas públicas, dos governantes e diversas situações que a gente fica chateado nesse sentido, porque precisaria desse trabalho colaborativo, né, desse trabalho em grupo, né, do auxiliar, de uma sala de recursos equipada, de uma PAI que tenha profissionais que de fato se preocupem com esses alunos com deficiência, para que então seja de fato, né, de fato mesmo, olhar para o aluno, porque fica parecendo assim que eles estão ali só por estar, né? Que estão ali jogados e vamos indo, e vamos indo, e vamos ver o que vai dar, e se aprendeu bem, se não aprendeu, amém. E às vezes a gente se sente até incapaz, né? Porque a gente não faz milagres e o professor não vai conseguir, sozinho a gente não consegue. Ainda mais se você tem mais de um aluno, né? E cada um tem uma situação. Então, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, né? Buscar fazer aquilo que está de acordo com a nosso alcance. E, infelizmente, a realidade não condiz com aquilo que é bonitinho no papel. Estamos sempre preparados, dependendo daquilo que é reconhecido pelo educador como aprendizagem. Trata-se, portanto, de valorizarmos o conhecimento que já existe sobre o processo de aprender e ensinar, evitando qualquer cisão simplificadora que separe o aluno com deficiência dos companheiros da mesma idade. De maneira geral, o que eu quero dizer com isso, né, o que foi explicitado aqui na aula, é que quando a gente recebe um aluno com deficiência, a gente deve pensar nesse aluno de maneira individual. E terminar minha fala dizendo que nós, enquanto educadores,
Se não temos esse apoio da família, se não temos esse apoio da escola, a gente não vai conseguir fazer milagre nenhum. Mas a gente tenta fazer a nossa parte, a luta é grande, e eu desejo boa sorte a todos, né? Eu vejo que é uma angústia, né? Nós profissionais da educação temos essa angústia, né? De ver que em lei é tão bonito, né? E que na prática a gente sente, assim, às vezes até incapaz de realizar. São diversas situações, diversas realidades, né? Família também é outra situação que às vezes não aceita, não quer, né? Não vê, não percebe, não quer. Eu tive uma aluna que a família não aceitava que ela era surda, assim. Fez implante coclear, né? A gente vai falar na disciplina de Libras que o implante coclear ele faz dentro aqui, coloca um chip dentro da cabeça, fica para fora tal. E a menina não desenvolvia, colocou diversos tipos de aparelho de amplificação auditiva, mas não queriam que ensinasse língua de sinais, e aí fica toda aquela situação. Daí você fica também de mãos atadas, que você é professor, mas o outro é pai e mãe, você também tem um certo limite, né, para conversar com os familiares. Tem que ter esse certo respeito também, né, esse profissionalismo. Alguém levantou a mão? Zeni, quer comentar alguma coisa? É o seguinte, eu tenho uma filha que está no maternal e eu precisei pegar um atestado por causa de problemas alérgicos, né? E eu reparando ela escrever e ela desenhar. Eu verifiquei que ela está escrevendo de cabeça para baixo e desenhando de cabeça para baixo. Fui comentar com os colegas que eu também sou pedagoga, né? Tenho irmãs, a gente é 5 pedagogas. E comentando com o outro, é normal a criança começar assim, tal, tal. Só que eles, o professor mesmo, a professora não está fazendo nada para corrigir, entendeu? E eu, pesquisando, neurologista, pesquisando outras pessoas, verifiquei que isso daí pode ser um distúrbio, que tem que ser corrigido. Então, assim, pode não ser nada, mas pode ser um distúrbio. Mesmo assim, os professores não acreditam nisso, entendeu? Então, assim, fica complicado que quando o pai vê algum sinal diferente, ele alerta os profissionais, né, envolvidos. Mas, mesmo assim, eles veem que isso fala que é normal. Só que conforme vai passando o tempo, né, a criança, imagina, se ela começar a habituar a escrever o ano que vem, o próximo ano, quando ela estiver alfabetizada do mesmo jeito, como é que vai ser complicado? Então, tem vários casos desses no Brasil que a criança escreve de cabeça para baixo, não é invertido, que é considerado distúrbio, entendeu? Mas ele Que não deve tem... ser no início ali, se o pedagogo pegar, a maioria dos casos eles conseguem. E você teve a fala com o pedagogo, com a professora da sua filha? E Pois é, ela, mas assim, mesmo falando com ela, não resolveu. não, porque diz que é normal, que a criança está desenhando a letra, e assim, ela faz essa letrinha tudo de cabeça para baixo mesmo, não é invertido não, de cabeça para baixo. Literalmente, desenha de cabeça para baixo, e observando ela escrever, que eu não estou pulando etapa, que ela tem que alfabetizar na época certa. Só que, eu vendo ela escrevendo, as letrinhas que ela já conhece todas, eu fiquei vendo que ela escreve tudo de cabeça para baixo e desenha. E eu tentei corrigir e não consegui, entendeu? Não, tá errado, não é assim, vira o caderno. Ela virava o caderno, mas mesmo assim escrevia de cabeça para baixo. Colocava o caderno certo, mas escrevia de cabeça para baixo. Então, assim, foi uma semana tentando corrigir, pegando todo dia, fazendo desenho com ela, para ver se ela, né, conseguia assimilar que tá certo. Não, ela fazia, usava o caderno certo, mas escrevia errado. Fazia em cima da linha, mas escrevia errado, desenhava errado. De cabeça, ela fazia a cabeça, depois o corpo para cima. Eu achei interessante, eu fui pesquisar sobre o caso, eu falei, eu nunca tinha visto, porque sempre letra invertida, né? Esse caso eu já vi, mas assim, de cabeça para baixo eu nunca tinha visto, né? Na verdade, ali no momento da alfabetização, né, acontece vários casos de eles invertem até o caderno, né?
Inclusive, eu já peguei alunos adultos que escrevem com o caderno virado. Mas escrevem certo, mas o caderno tem que estar virado, entendeu? A questão é que foi bem isso que você falou, você percebeu, avisou a professora, né? O ideal seria que a professora ficasse atentada a isso, né, em sala de aula. Não sei se seria talvez um caso, não sei se a escola tem sala de articulação, porque a sala de articulação também poderia ajudar ela, né, no sentido de estar ali fazendo alguns exercícios da maneira correta de escrita, né. Mas a professora em sala também poderia estar estimulando isso para ela. É uma coisa que pode ser normal, sim, mas não é normal que se prorrogue, né? Então, igual, eu tenho filhos, né? Quem tem filhos sabe, a gente sempre fala, ó, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, a gente repete 1 milhão de vezes a mesma coisa, até que um dia, sem você esperar, ele não faz mais. Então, seria isso, esse trabalho não é de uma vez só, não é um dia só, é um acompanhamento. Todo dia tá ali, todo dia tá ali explicando, todo dia até ela corrigir. Que talvez seja de fato uma coisa normal, que não seja nada que seja mais grave, por exemplo, alguma situação, não. Que talvez seja corrigida mesmo, só que esses tipos de situações não são corrigidas em 1 semana, e não em 2 semanas. É um trabalho na sua casa, quando você vê ela escrevendo, você continua tentando, né? E que na escola ela também. Porque daí, de fato, até que ela conseguisse entender que a maneira correta é aquela, né? E eu já vi vários casos de cabeça para baixo, de letra invertida, às vezes só tem uma letra que o aluno sempre faz invertida, aí, olha, tá sempre invertido, sempre você tá falando, assim, até que ele consegue, de fato, corrigir. Esse processo é um processo, às vezes, lento, mas ele deve ser contínuo, eu diria que seria a continuidade, sempre estar ali, reforçando. Porque às vezes ela pode levar isso até a fase adulta, né? Eu já peguei adultos que escrevem com o caderno virado e bola para frente. Então, eu acho que seria um trabalho contínuo. Você já conversou com a professora, mas pelo menos seu papel em casa, né? Para tentar fazer com que ela consiga ter essa percepção. E deixar o tempo dela, né? Sem nenhuma pressão, é só estar conversando até que ela consiga entender. É um pouco isso. O pedagogo poderia ajudar mais se ensinar a escola também, ele ajudasse nesse sentido com a sua filha, né? Por isso essa importância, né? O seu lado, no caso a família percebeu, né? E levou para a escola. Então a gente tem também esses lados, né? Às vezes a escola percebe e leva para a família, e outras vezes o outro lado, né? Então a gente tem essas 2 visões das diversas situações. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma colocação sobre a minha disciplina ou da professora Nair? Porque daí a gente vai estar comentando um pouco sobre a atividade integrada, que é para vocês estarem entregando, né, como atividade avaliativa final. Se vocês não têm mais nenhum comentário sobre a disciplina em si, aí a gente vai estar falando um pouco sobre essa atividade integrada. Então, a atividade integrada, ela vale nota para a minha disciplina e para a disciplina da professora Nair. No meu caso, eu fiz um questionário avaliativo, acho que foi na semana 3, se não me engano, que é só da minha disciplina. Aquele questionário que vocês fizeram é nota só da minha disciplina. E agora a proposta é uma atividade integrada, que nós já explicamos aqui para vocês. Vocês vão analisar, né, um projeto político-pedagógico. Lá na plataforma tem um modelo que para vocês responderem e enviar o arquivo de análise. E nessa análise vocês vão olhar também se esse PPP traz as práticas inclusivas, né, para alunos com deficiência. Então, vocês vão poder se organizar em grupos de 3 a 5 pessoas. E todos os membros do grupo devem postar o mesmo trabalho. E só vai postar em uma sala, que é na minha sala. Então, a sala da professora Nair não é para vocês postarem atividade integrada. Vocês só vão postar na sala das práticas inclusivas. Então, a atividade vai valer nota para a minha disciplina, para a disciplina da professora Nair. Mas vocês só vão postar na sala de práticas inclusivas. Então, olha, professora, a gente se organizou num grupo de 5 pessoas. Eu, o A, o B, o C, o D e o E. Então, 5 vão postar o mesmo trabalho.
Porque o sistema, ele só entende que você entregou o trabalho quando envia um arquivo. E aí a gente vai colocar a nota para o 5, né? A gente vai fazer os comentários para o 5, mas todos os membros do grupo têm que postar o mesmo trabalho, tá? E a sala para vocês postarem é de práticas inclusivas. Da professora Nair não vai ser postado, mas a nota do trabalho vai ser para a minha disciplina, para a disciplina da professora Nair. E aí agora nessa semana, então a gente está ainda com prazo aberto para vocês fazerem essas postagens lá até quinta-feira, dia 24 de agosto. Vocês podem estar enviando esses arquivos. Porque daí depois, eu e a professora Nair vamos começar as correções desses trabalhos, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre a atividade integrada? Alguma coisa que vocês não entenderam? Não sei se a professora Nair quer comentar também mais alguma coisa. Eu só queria dizer assim que... estão me ouvindo? Que teve aluno que perguntou que queria fazer sozinho. Ah, não dá para fazer sozinho, não sei o quê. Eu falei, não, se nós estamos trabalhando, falando de coletivo, da construção de um PPC coletivo, é o momento da gente aprender a trabalhar no coletivo, né, também. E outra coisa, na hora de postar, vamos supor, está lá a Mileide, a Naira, a Zeni, a Isabela e a Liana. Nós 5 fazemos parte de um grupo. Mas na hora de postar, o nome dos 5 tem que estar aparecendo, porque de repente a pessoa resolve postar sem colocar o nome dos outros. Então, porque nós vamos fazer o controle, ver realmente quais os grupos que apresentaram, né, professora? Então, é preciso que apresente o mesmo trabalho, é só copiar e colar, né? Alguém perguntou alguma coisa. Todos do grupo, Ednei, todos postam. Você posta, você faz parte de um grupo de 5. Você posta na sua sala a sua atividade, os outros colegas também vão postar. Ah, tá. O Ednei disse que no meu grupo eu orientei em fazer a postagem. Então, muito bom. Alguém tem alguma dúvida quanto à atividade? Pois não, Ednei, pode falar. Oi, professora, desculpa, é que uma integrante do meu grupo ficou na dúvida quanto ao tipo de postagem. No fim, eu orientei elas a colocarem em texto mesmo, não em PDF, a postagem, porque como hoje eu tive uma reunião em São Paulo, não tinha como estar presente aqui mais cedo, e peço até desculpas aos outros amigos que entraram aí antes de mim, e tá utilizando o tempo para isso, mas assim, nós já fizemos a postagem do nosso trabalho. Eu fiz a revisão, como líder do grupo, o nosso grupo aí, eu pedi para que todas fizessem a postagem, igual ao que eu revisei, e coloquei no grupo para que todo mundo postasse igual. É isso mesmo. É isso que os demais têm que fazer durante a semana. É isso. Poderia explicar novamente, professora, sobre a atividade integrada? Explicar sobre a atividade? Sim, não tem. É assim, o grupo, a atividade era o seguinte, o grupo ia escolher uma atividade, um PPC, e dentro desse PPC, foi postado o modelo, são 20 questões que vocês vão responder a partir do PPC que vocês vão analisar. Vamos mostrar a atividade? Pode ser, Mileide? Você quer? Não entendi. Não, a gente poderia mostrar qual é as questões para eles? Eu só tenho que achar aqui. Eu tenho aqui, espera aí. Você disse apresentar aqui, né? Espera aí, apresentar, né? Uma janela. Ah, eu fechei. Ah, meu Deus. Eu tinha aqui, eu fechei. Não está aqui, deixa eu achar de volta. Espera aí. Um momentinho.
É rapidinho, gente. Já vou apresentar para vocês. Vamos lá, apresentar. Você achou aí? O que que eu abro? Achei aqui, ó. Aqui, a atividade é essa, ó. Disciplina, projeto pedagógico de educação profissional e práticas inclusivas na formação e educação profissional. Grupos de 3 a 5, o envio em um único arquivo, data de entrega, dia 21 de agosto, segunda-feira, você aumenta, agora passou para o dia 24, né? Então, assim, ó, primeiro, nome dos estudantes e o polo de apoio presencial de origem. Cada um coloca o seu nome e o polo de apoio de origem dele. Levantamento de dados. Qual é a instituição ofertante do curso técnico? Então, vocês escolheram o PPC, de qual instituição? Coloca o nome da instituição. Aí, vão colocar aqui no 2 o link do acesso, de acesso ao PPC, porque nós vamos ter que acessar o PPC para verificar o que foi respondido por vocês, tá? Na questão 3, o curso é ofertado em uma instituição pública ou privada? Na 4, qual o nome completo do curso técnico analisado? No 3, de que forma é a oferta do curso? Ele é forma integrada, subsequente ou concomitante? Qual o ano de aprovação do PPC? Foi quando? 2020, 2021, 2022? Quando é que ele foi? Porque ele tem uma resolução de aprovação. Consta no texto do PPC a indicação de uma equipe responsável por sua elaboração? Lembra que nós falamos, eu falei ainda hoje, da questão de uma equipe, para uma comissão para a elaboração do PPC? Então, se existe essa comissão, tem que aparecer lá. Descreva se a organização do PPC está bem visível, a organização em tópicos, se consta sumário no documento, se ele está de fácil acesso no site da instituição. Aí, qual é a carga horária do curso? No 10, descreva as informações seguintes de acordo com o PPC analisado. Então, vocês vão colocar a justificativa do curso e os objetivos do curso, que são elementos que fazem parte do PPC. O que você destaca com relação ao perfil do egresso presente no PPC? Ele está em conformidade com o catálogo? Ele atende realmente a questão da profissão ou não? Descreva se a matriz curricular reflete a formação pretendida, tendo como referência o perfil profissional de conclusão do curso presente no Catálogo Nacional de Cursos. Hoje, eu ainda falei com vocês sobre a questão que o perfil, então, quando na questão de conteúdos, na formação da matriz, ela tem que atender aquilo que está no perfil. Então, eu vou colocar componentes curriculares e disciplinas que venham desenvolver conteúdos que atendam àquela profissão. Descreva as ações de pesquisa que constam no PPC, se existe alguma ação de pesquisa. Identifique e descreva as ações de extensão, porque nós falamos do que tem que se trabalhar a questão da pesquisa e da extensão também, né? Descreva se no PPC consta o item certificação. Se constar, descreva qual o tipo de certificação emitida e se há certificações parciais. Descreva resumidamente os critérios de avaliação da aprendizagem que constam no PPC e também descreva também se constam nesses critérios algo relacionado à avaliação inclusiva, educação especial ou pessoas com deficiência. Descreva se no PPC consta alguma indicação sobre práticas inclusivas, identifique também se existe no corpo do texto do PPC alguma disciplina específica ou ementa que faça essa indicação. Por exemplo, tem a questão da Libras, que é obrigatória a oferta dela, mesmo que seja optativa. Consta no PPC alguma informação sobre atendimento aos estudantes de uma forma geral ou específica e descreva como está organizado esse atendimento. 19. Há um tópico com a apresentação do corpo docente, equipe multidisciplinar. É possível perceber se algum docente ou membro da equipe realiza o atendimento em educação especial? E, por último, no número 20, após a análise do PPC e diante do que foi estudado na disciplina de práticas inclusivas, surgiram outras ações com práticas inclusivas que poderiam ser inseridas no PPC. Então, essa aqui é sugestão do grupo. Ok? É uma atividade parecida com
Nós vamos postar até amanhã, dia 20, né? Só que ela é mais extensa. Então, essa que vocês têm que apresentar. Não, eu alterei o prazo, vou alterar o prazo que eu conversei com a tutora Sueli, eu vou alterar o prazo dessa disciplina até o dia 25, da atividade 1, porque a maioria já entregou, são alguns que estão com dificuldade para fazer isso. Nessa, na atividade parcial 1, vocês escolheram um PPC, e simplesmente era sim ou não, com tempo, não com tempo, coisas assim. Foi só um pequeno ensaio para fazer esse, porque esse é em grupo e ele é descritivo, o outro não era, tá bom? Ok. Então, esse já é bem descritivo. Então, seria isso. Não é difícil, gente, é muito fácil, basta o grupo analisar, olhar o PPC e olhando cada questão, o difícil é que você tem que ler o documento, tem que olhar o PPC por completo, né? Vai nos itens específicos e ele faz uma leitura. Pois não, Milady? Seria isso. É isso. É análise e postar. Assim, depois a gente faz as correções. Isso. Mais alguma coisa? E outra coisa, vocês viram que é um trabalho extenso, então por isso que nós colocamos também, por ser integrado, e colocamos em grupo, primeiro pelo fato de trabalhar no coletivo, e também porque, você já pensou, nós tivemos do monte de alunos que nós temos, a gente corrigiu um por um, né? Então, se a gente faz, por isso que tem que ter o nome do grupo em todos eles, eu não posso apresentar, eu fiz com a Mileide, com a Maria, com a Paula, com a não sei quem, mas aí na hora de postar eu coloco só o meu nome, não posso, é o mesmo trabalho contendo o nome dos 5, que daí a gente corrige um e os outros demais têm que estar iguais também, ok? Acho que seria isso, né, professora? Mais alguma coisa? A data ficou 24 mesmo? Isso. 24. Não, vai que vocês mudam, assim, a gente não ia ficar bravo, né? Vai que... Como assim? Não, o não eu já tenho, eu já nasci com ele, careca, banguela e pelado, vai que você consegue dar uma mudada na data, eu não ia ficar bravo, mas tranquilo, maravilha. Não, ele era para o dia 21, daí a gente conversou, né, Mileide, e decidimos deixar para o dia 24, certo? É porque a gente também tem prazo, é a última atividade, nós temos prazo, o sistema acadêmico cobra, porque depois vem outra disciplina, e para colocar as disciplinas que virão depois, tem que se fechar o sistema, essa etapa tem que ser fechada. Inclusive, a próxima sou eu de novo, com Libras, e com o professor Roberto, projeto de extensão. E também tem atividade integrada, já estamos conversando. Então, eu tenho que fechar essa para entrar na outra, e Deus nos ajude. É verdade. Fecha uma e começa a outra. Não tem como começar a outra sem fechar essa. Por isso, tá, gente? Então, seria isso, né? Peço desculpa a vocês que quinta-feira, novamente, eu tive uma falha, não pude... Falha não, é a questão, a gente não escolhe, né? Doença não pede para chegar, e eu estou com um problema seríssimo com meu filho, então a gente teve que correr atrás. Mãe é mãe, né? Não tem como deixar, né? Meu filho está com um problema de pancreatite, e é uma doença muito perigosa, a gente tem que estar correndo, né? Mas está tudo sob controle, graças a Deus. E agradeço pela compreensão de vocês, tá? Então, seria isso. Desejo um bom final de semana para vocês e até a próxima semana. Pessoal, bom fim de semana. Obrigada, professora Mair. Melhoras e pensamentos positivos para a sua vida. Eu também estou com as minhas de gripe aqui, mas tudo passa, né? Saúde e paz para todos. Verdade. Bom fim de semana. Obrigada pela atenção, pessoal. Boa semana para vocês também. Bom trabalho. Eu espero que, de fato, as nossas disciplinas tenham contribuído por vocês, tá? Obrigada pelas partilhas, obrigada, professora Nair. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um abraço.